E aí, já parou para pensar como é que pode? Você tá lá, ouvindo uma música, com umas 20 abas abertas no navegador e ainda respondendo um e-mail, tudo junto, ao mesmo tempo. Parece até mágica, né? Mas, na verdade, por trás disso tudo tem uma coreografia super complexa que o seu sistema operacional comanda. Bora entender como isso funciona de verdade? E nessa nossa conversa, a gente vai conhecer os dois grandes astros dessa história toda: os processos e os threads. São eles que fazem a multitarefa acontecer. E olha, entender a diferença entre os dois não é só para quem é nerd de computador, não. É a chave para sacar como os sistemas de hoje são tão eficientes. E claro, para gabaritar aquelas questões de concurso que sempre caem. Para começar do começo, a gente precisa ter uma base sólida. E a base de absolutamente tudo que acontece no seu computador é o tal do processo. Vamos ver o que ele é na real. De um jeito bem simples, um processo é só um programa que está rodando. A melhor forma de imaginar isso é pensar que cada processo é uma casa. Uma casa totalmente independente, sabe? Tem suas próprias paredes, que são o seu espaço de memória super protegido, tem seus próprios móveis, sua própria geladeira, que são os recursos do sistema, e o mais importante, ninguém de outra casa pode entrar e sair mexendo em tudo. Bom, e esses processos podem se organizar de duas maneiras principais. A primeira são os processos independentes. Pensa neles como vizinhos num condomínio. Cada um na sua casa, autônomo, mas eles podem cooperar. Tipo vários vendedores numa loja, cada um no seu caixa, mas todos acessando o mesmo sistema de estoque. E depois a gente tem os subprocessos. Aí a coisa é mais família. Um processo pai cria processos filhos, que dependem dele. Fica uma hierarquia mesmo. E essa imagem aqui ilustra isso que é uma beleza. Olha só o processo A. Ele pode criar os filhos B e C, que estão ali, ligadinhos nele, numa relação de dependência total, mas, ao mesmo tempo, ele também pode dar início aos processos D e E, que não tem nada a ver com ele, são completamente independentes. Entender essa diferença é fundamental. Até aqui, tudo parece ótimo, certo? Vários programas rodando, cada um no seu quadrado, mas essa independência toda tem um preço, e é um preço bem alto para o sistema. Vamos entender qual é o problema dessa história. O problema é que os processos são pesados. Pesados mesmo. Toda vez que um processo novo nasce, o sistema operacional tem um trabalhão. Ele precisa arrumar um espaço de memória só para ele, dar acesso a arquivos, configurar permissões. É basicamente como construir uma casa do zero. E quando o processo acaba, tem que demolir tudo e devolver o terreno. Esse ciclo todo de construir e demolir gera o que a gente chama de overhead. É um custo de gerenciamento, um peso que consome tempo e processamento e acaba deixando tudo mais lento. Tá, se criar um processo é tão caro e demorado, como é que os nossos computadores conseguem ser tão rápidos? A resposta está numa sacada genial, uma evolução do conceito de processo. Vamos conhecer a solução para esse problema. O pessoal que desenvolve sistemas operacionais estava quebrando a cabeça. Eles precisavam de um jeito de ter várias tarefas rodando juntas, mas sem todo aquele peso, sem todo aquele custo de criar um processo inteirão para cada coisinha. A solução, então, tinha que ser algo mais leve, mais ágil. E foi aí que nasceram os threads. A ideia é genial. Se um processo é a fábrica, um thread é um trabalhador lá dentro. Você pode ter vários trabalhadores na mesma fábrica, dividindo as mesmas máquinas, o mesmo espaço, as mesmas ferramentas. Cada um está fazendo uma tarefa, mas todos dividem a mesma estrutura. Agora, olha só essa tabela. Aqui a diferença fica gritante. Vamos ponto a ponto. Na criação, um processo, como a gente viu, é lento, custoso, é construir a casa. Já um thread, rápido e barato, é só contratar um novo funcionário. Na troca de contexto, que é o sistema operacional pulando de uma tarefa para outra, entre processos isso é lento. Entre threads do mesmo processo, é um pulo super rápido. E aqui, a grande virada de jogo, o espaço de memória. Processos têm memória separada, protegida. Já os threads, eles compartilham tudo. Esse diagrama aqui é a imagem que resume tudo. Olha só, tem um único processo grandão com todo o espaço de memória dele. E lá dentro moram os threads 1, 2 e 3. Todos eles conseguem ver e mexer na mesma memória. A única coisinha que cada um tem de seu é o contexto de hardware, que é tipo uma anotação de parei minha tarefa aqui. É por isso que eles são tão eficientes. Mais e sempre tem um mais, né? Essa eficiência toda tem uma consequência gigante e isso é o tipo de coisa que as bancas de concurso adoram.
Como todos os trabalhadores estão na mesma fábrica, usando tudo junto, não tem parede, não tem proteção entre eles. Uma thread pode, sem querer, bagunçar a área de trabalho da outra. Imagina um app de banco. Uma thread deposita R$100, outra saca 50 quase ao mesmo tempo. Se não tiver uma coordenação muito boa, uma pode apagar o que a outra fez e o saldo final fica todo errado. Esse é o grande dilema. Velocidade em troca de segurança. Beleza. Já entendemos o que são threads, por que eles são importantes. Agora vamos um pouquinho mais fundo. Como é que eles são implementados na prática? Existem umas abordagens diferentes, e conhecer cada uma delas é crucial. A primeira abordagem é a de threads em modo usuário, ou TMU. Aqui, a própria aplicação, o programa que está rodando, é quem gerencia tudo usando uma biblioteca. O sistema operacional, o chefão, o kernel, ele nem sabe que esses threads existem. E qual a grande vantagem disso? Velocidade pura. Como não precisa ficar pedindo permissão para o sistema operacional para criar ou trocar de thread, tudo acontece de forma muito rápida. A segunda abordagem é a de threads em modo kernel, ou TMK. Nesse caso, a história é outra. O sistema operacional sabe de cada thread que existe e gerencia tudo de perto. A criação, a execução, o fim. É um modelo mais forte e mais robusto. Por exemplo, se uma thread trava, o sistema pode simplesmente continuar executando as outras. O preço que se paga por isso é uma pequena perda de performance, porque toda operação precisa conversar com o kernel. E claro, para tentar juntar o melhor dos dois mundos, inventaram um modelo híbrido. A ideia aqui é deixar a aplicação criar um monte de threads de usuário que são rápidos e leves e depois mapear todos eles para um grupinho menor de threads de kernel. Isso dá uma flexibilidade enorme e otimiza o desempenho, misturando a velocidade do modo usuário com a segurança do gerenciamento pelo kernel. Ok, bastante teoria, né? Mas a pergunta que não quer calar é: como isso cai na prova? Chegou a hora de botar esse conhecimento para jogo e ver como ele aparece na vida real, numa questão de concurso. Vamos dar uma olhada nessa questão, um exemplo clássico. A pergunta é bem direta. Quer saber qual a afirmação correta sobre processos e threads? Vamos ao que a gente acabou de conversar para destruir cada uma das alternativas. Certo, vamos resolver passo a passo. Alternativa A? Errada. A gente viu que, por serem mais leves, os threads são mais rápidos de gerenciar. Alternativa D? Errada também, é exatamente o contrário. O custo de trocar de thread é muito menor. Alternativa B? Opa, pegadinha. Processos também podem rodar em paralelo se o computador tiver vários núcleos. Falso. Então só sobrou a C. Threads possuem contexto simplificado. Perfeito, é exatamente isso. Essa é a essência deles, o que os torna leves e rápidos. Resposta correta, sem a menor dúvida. Agora, muito cuidado com essa aqui. É uma pegadinha clássica de prova. A afirmação é: threads são gerenciados exclusivamente pelo sistema operacional. A palavra-chave, a casca de banana aqui, é exclusivamente. Sempre que aparecer uma palavra assim tão restritiva, exclusivamente, apenas, nunca, sempre, já acende o alerta máximo. E a resposta é: errado! E por quê? Simples, porque a gente acabou de ver os diferentes modelos. Se só existissem os threads em modo kernel, os TMK, aí a frase estaria certa. Mas nós sabemos que existem os threads em modo usuário, os TMU, onde é a própria aplicação que cuida de tudo, sem o sistema operacional nem ficar sabendo. Então, o gerenciamento não é exclusivo do SO, de jeito nenhum. E, para a gente fechar, fica uma última pergunta para refletir. Se os threads são tão mais eficientes, tão mais leves, por que os processos ainda existem? Por que não fazer tudo só com threads? A resposta está na principal diferença que a gente viu lá no começo: proteção e isolamento. Os processos, com suas casas de memória separadinhas, garantem a segurança. Se um processo der pau, ele não derruba o sistema inteiro. É essa combinação da robustez dos processos com a agilidade dos threads que faz os sistemas de hoje serem estáveis e rápidos ao mesmo tempo. A batalha, no fim, não é de um contra o outro. É sobre como usar os dois juntos da melhor maneira possível.